Fala galera, você está no canal Família Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu gravo sem, no cenário do canal Rodrigo Baltar. Para esse canal aqui, eu até pensei em levar esse conteúdo lá pro canal Rodrigo Baltar, mas lá gera muito hate, eu não tô com muito ânimo de fazer as coisas para lá, e eu tô até empolgado com as coisas que eu tenho feito aqui nesse canal com o neném. E esse vídeo aqui, cara, talvez ele seja o vídeo mais importante que eu já fiz até hoje, né? E eu queria passar isso para vocês, talvez como uma forma de tentar abrir a cabeça de vocês também para isso, que é o futuro do meu filho. O futuro financeiro, o que eu venho planejando para ele, coisa que os meus pais não tiveram condições de fazer para mim, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho, né? E se um dia eu não estiver mais aqui, pelo menos fome o meu filho não passa, né? E eu queria bater esse papo aqui com vocês. A minha esposa não tá participando desse vídeo aqui porque ela finalmente pediu demissão de um dos empregos dela, né? A galera que segue as lives aí sabe que a gente comenta lá de vez em quando que as coisas eram bizarras lá. Ela era funcionária pública em 2 lugares, né? E um desses lugares era muito perigoso mesmo. Pra vocês terem uma ideia, enquanto ela tava grávida, né? Ela continuava trabalhando e eu tava pedindo pra ela parar de trabalhar e tal, mas ela, não, porque eu vou esperar o máximo de tempo, porque depois que o neném nascer, blá blá. Ela marcou o médico pra um dia onde ela trabalharia, né? Ela trabalhava uma vez na semana. E quando a gente chegou lá, que a gente tava esperando a nossa vez no médico, passou uma reportagem exatamente do lugar onde ela trabalhava, onde os bandidos tinham invadido a UPA e feito, inclusive, uma menina que trabalhava com ela de refém. E ela estaria lá naquele dia, grávida, né? Então aquele ali foi o ápice da situação, assim, e a gente conversou com a médica afastou ela do trabalho. Depois disso, a gente vinha conversando bastante para que ela pudesse abrir mão desse trabalho, até porque era uma coisa muito perigosa, e para ter mais tempo para ficar com o neném também. E eu sempre fui um cara muito crítico em relação a licença maternidade, essas para licença paternidade, mas olha, cara, vendo assim o meu filho crescer tão perto, cara, é quase desumano assim você tirar a criança de perto da mãe, né? Eu imagino a mãe que tem que trabalhar todos os dias assim, não fica perto da criança, não dá. Né, não dá. Graças a Deus, a gente tem condições mínimas de conseguir manter ela aqui em casa e não precisar mais desse trabalho aí, graças a Deus. Então ela poderia estar participando aqui, né? Mas ela foi lá assinar o exame demissional. O bebezão tá com a minha sogra ali, ela tá lendo um livrinho pra ele. E, cara, eu não poderia estar mais feliz assim na minha vida, cara. Eu tô vivendo um momento... Eu quero estar o tempo inteiro com meu filho, que eu tenho que trabalhar, isso me estressa, mas eu tô muito feliz, assim, cara. Eu nem consigo lembrar direito de como é que era a minha vida antes do bebezão. E por que esse vídeo aqui é o vídeo mais importante pra mim, cara? Porque eu tô falando do futuro do meu filho, né? Eu tenho aqui o Trade Map, que é um programa onde concatena todos os investimentos que eu tenho. Vocês sabem que eu invisto dinheiro aqui, eu já falei sobre isso várias vezes lá no canal. Tive aquele problema bizarro lá com a XP que tá hoje menos 240 mil. A chance que eu tenho de não tomar uma porrada de 240 mil é que o Flávio Bolsonaro vença a eleição e o Brasil despiore. Essas são as minhas chances de não tomar uma porrada gigantesca. Baltar, isso tá te tirando sono? Não tá me tirando sono, mas não precisava estar passando por isso, né? Num momento ali de desespero, eu entrei nessa, e que não precisava estar desesperado, mas eu entrei nessa e me Então aqui eu tenho essa carteira aqui, Nômade, que eu sinceramente não recomendo, prefiro a Avenue, né? Que é uma carteira que eu criei lá fora para poder mandar dinheiro pro meu filho. Eu tô montando uma carteira de investimentos para ele e tô investindo dinheiro desde que ele nasceu. Eu poderia ter feito isso antes, desde o momento em que a gente descobriu a gravidez, né? Só que não faz muita diferença, porque eu sempre investi dinheiro todos os meses no meu nome. Aqui é pro meu filho, mas também está no meu nome. E isso daí foi uma coisa que eu conversei lá com o Holder na época, né? Porque eu queria criar uma conta no nome do meu filho. Ele falou assim, cara, eu recomendo que você crie uma conta no seu nome e quando ele ficar mais velho, você vê o que você faz, né? Porque o que vai impedir um moleque de comprar uma Ferrari, né? E ir pra Ibiza, gastar tudo com modelos de alto padrão e acompanhantes de luxo, se o dinheiro estiver no nome dele? Né? É óbvio que a gente vai fazer de tudo para que ele seja uma pessoa muito centrada, e eu acredito que ele vai ser.
né? Pelo menos eu sinto que ele tem uma índole muito boa, né? Mas isso aqui é uma forma de... E ele nunca vai saber também disso daqui, né? Ele nunca vai saber que ele tem dinheiro guardado. Isso aqui é um assunto meu, da minha esposa. Talvez ele veja na internet e ele vai saber, né? Um dia, mas ele não tem acesso a telas. Só quando eu boto o Rush pra ele ouvir. E a médica falou que não é bom também, que ele deixa ele agitar. Mas bom, eu criei uma carteira pra ele na Nomad, que eu não recomendo, não gostei, mas como eu não consegui criar uma outra carteira na Avenue, eu acabei usando a Nomad. Se você for fazer isso, for mandar dinheiro pra fora, eu recomendo a Avenue, o link tá aqui. Se você usar nosso link, eu agradeço, eu ganho uma comissão pequena lá quando você abre a sua conta. E eu tô montando essa carteira aqui aos poucos pra ele, né? Desde que ele nasceu, eu tenho colocado ali, eu não sei se $1.000, alguma coisa assim. Ele tem 6 meses agora e tem aqui um patrimônio de R$31 mil, né? Tudo que eu tenho também é dele, vai ficar pra ele. Eu nunca pensei no que fazer com o dinheiro que eu juntei, né? Mas eu tô tentando dar um futuro pro meu filho mais tranquilo. Coisa que os meus pais não puderam fazer por mim, porque a situação deles era muito difícil, né? Meus pais eram extremamente pobres, mas extrema pobreza mesmo, E, na minha opinião, venceram na vida e o que eles puderam me dar foi estudo. Graças a Deus eu consegui conquistar muita coisa, né, com muito trabalho. Agora eu posso dar para os meus filhos um futuro mais tranquilo do que os meus pais me deram, né? Então eu separei aqui alguns, comecei a montar aos poucos, né? Primeiramente só lá nos Estados Unidos para ele, que foi o fundo do VUL, né, que replica o S&P 500, o QQQ, que são as maiores empresas dos Estados Unidos, exceto as empresas de tecnologia, o IBIT, que é um fundo de Bitcoin, e esse VXUS, que é um fundo que investe em empresas do mundo todo, fora os Estados Unidos, né? Em mercados emergentes e tal. Então, esses aqui são os 4 investimentos que o meu filho tem hoje, né? Com 6 meses de idade. São cerca de $6.300, que dá cerca de R$31.800. E todos os meses eu não deixo de investir o dinheiro para mim também, embora tudo que eu tenha seja dele. E todos os meses eu vou colocar dinheiro na conta dele, haja o que houver, né? Haja o que houver. Quando meu filho chegar aos 18, 20, 25, eu espero que ele seja uma pessoa que não vai precisar passar por dificuldade, né? E dando uma educação para ele, né, decente, ensinando ele a respeitar as pessoas. Eu acredito que ele possa tirar alguma vantagem disso daqui para poder também dar um futuro para os filhos dele melhor do que eu consegui dar para ele. Essa é a minha ideia, né? Que meu filho nunca passe por nenhum tipo de dificuldade. Eu já falei várias vezes para vocês aqui que eu não gostaria que meu filho crescesse no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que eu ainda tô vendo com a minha esposa. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas as coisas aqui no Rio estão muito difíceis, tem muita violência, é tudo absurdamente caro, tudo uma coisa absurda, não só aqui no Rio de Janeiro, né, mas no Brasil inteiro. Então eu gostaria que meu filho fosse realmente para viver em outro lugar, viver em outro país, né? Gostaria que ele pudesse aproveitar tudo que eu não pude aproveitar. Tudo bem que eu ainda tenho tempo, né, mas eu queria que ele tivesse uma vida mais tranquila do que eu tive, né, sem tanta preocupação. Eu sempre me preocupei muito em estudar né, trabalhar correr atrás, acordar 7 horas da manhã, chegar em casa meia-noite durante anos da minha vida. E isso era cansativo demais. Eu acordava de manhã e me perguntava: Deus, quando isso vai acabar? E a resposta que vinha à minha cabeça é: não vai acabar. É assim, filho. É guerra. Aqui no Brasil é isso, cara. E também graças a Deus, as pessoas que Deus colocou no meu caminho, pessoas que eu conheci, eu abri minha mente e tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi juntar dinheiro e aplicar boa parte do que eu ganhava. O único arrependimento que eu tive é de não ter investido mais, né, quando eu podia. Só que agora eu tô fazendo isso aqui pro meu filho, né? E a ideia que eu tenho aqui desse vídeo é tentar abrir a cabeça de vocês para que vocês vejam se isso daqui é interessante para vocês,
Eu não sou especialista em investimento, nada disso. Eu sou uma pessoa que invisto dinheiro. Não sei se essa daqui é a melhor composição e tal, mas a carteira dele vai crescer aos poucos, assim como a minha cresceu aos poucos, né? E hoje eu tenho uma cacetada de ativos lá aqui no Brasil, lá fora, né? E com o único objetivo de ter uma vida tranquila. E eu acho, cara, que isso daqui talvez seja a melhor coisa que você pode fazer pro seu filho estando no Brasil e sabendo como as coisas são difíceis aqui no Brasil. Porque por mais que você não consiga dar, porra, o meu filho nunca vai precisar trabalhar. Talvez essa não seja a sua realidade, essa não é a minha realidade, né? Essa não foi a realidade dos meus pais, mas talvez você o teu filho chega com 18 anos aí, com uma condição tranquila de poder, sei lá, às vezes pagar uma faculdade de medicina, ou, sei lá, ir para um outro país, estudar em outro país, né? Ou já ter dinheiro suficiente para poder ter uma renda mensal. E tudo isso a gente sabe que é muito importante, porque aqui no Brasil as coisas são muito difíceis, né? Tudo é muito difícil. E desde que eu comecei a investir dinheiro pra mim também, eu sempre pensei, falei, cara, o dia que eu tiver um filho, eu vou investir dinheiro pra ele todos os meses, cara. Todos os meses eu vou botar dinheiro aqui. E eu não vou deixar passar, nem que seja o mínimo possível, né? Por enquanto, eu tô conseguindo botar isso aí, né? Acho que foi 6 meses, né? Foi $1.000, mais ou menos, cada mês. Eu coloquei pra ele só lá fora. Se você for ver aqui, ó, a carteira dele tá 15% negativo, o dólar em 6 meses tá 8% negativo e o Bovespa, ó, disparou, né? Se eu tivesse investido aqui no Bovespa, ele ia estar com um patrimônio maior. Mas isso aqui não é importante. A rentabilidade aqui é o de menos. O importante aqui é eu acumular o máximo de patrimônio pra ele. E tentar abrir um pouquinho a cabeça de vocês aí, pra vocês verem se isso é importante. Agora, vamos lá. Agora o Baltar vai dar uma de Nando Moura, né? Vai empurrar uma trolha em vocês. Bom, esse vídeo aqui, cara, é o mais honesto possível que eu posso fazer em relação ao que eu tô pensando pra minha família. Quando eu comecei a investir, eu não tinha informação de nenhum lugar, né? Você tinha medo de abrir conta numa corretora e perder o dinheiro, né? Hoje em dia você tem acesso à informação em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Vocês sabem que o canal aqui, ele tem 3 pilares que me ajudaram a chegar onde eu cheguei financeiramente, né? Então, o conteúdo técnico, que é o do Fábio Holder, o conteúdo de notícias, o que tá rolando pelo mundo, com o Charlão, um economista sincero, economia sem enrolação, e também o Baster, que é quando você faz merda, igual eu fiz, né, com a XP, e você precisa ir lá no Baster tomar uma voadora de detox, né? Hoje eu não tenho tanto tempo assim pra poder ver nenhum tipo de conteúdo, até porque o tempo que eu tenho livre eu tô com neném. Mas eu já ofereci pra vocês aqui uma vez, uma época, né, o curso do Holder, que era o Dollar Masters, pra você que quer investir dinheiro lá fora, que era caro pra né? A gente sabe que é caro, não sei se era 6 mil, uma coisa assim, né? E depois a gente ofereceu o de Zero Holder, que era um pouco mais barato. Agora, o Holder me deu mais uma vez a oportunidade de vender o curso dele, de Zero Holder. Eu não tenho certeza de quanto tá, o link vai estar aqui na descrição, o diretor vai botar tudo pra vocês. Só que os cursos do Holder, cara, além de serem bizonhamente completos, ele tem alguns diferenciais que eu acho que valem muito a pena. Primeiro, ele tira todas as dúvidas dos alunos. Ele. Segundo, é vitalício o acesso. E terceiro, embora a gente saiba que as pessoas fazem isso sempre, né? Você comprando o curso, você indica uma outra pessoa para poder ter acesso 100% ao curso também, vitalício. E outra coisa, sempre disse isso aqui para vocês também, mesmo quando tava vendendo o outro curso lá dele. Você encontra tudo no canal dele. Tudo. De graça. Só que não tão a fundo como você vê no curso, né? Eu fiz o curso de Zero Holder dele, não cheguei a fazer completo, né? Mas fiz mais da metade e também fiz o Dollar Masters também. Ele me deu na época, lá em 2019, se eu não me engano, quando a gente fez uma live junto. Ele me deu, né? E naquela época ali a gente fez a live, né? E eu nem tava pensando em curso dele, nem nada. Ele falou assim, pô, vou te dar acesso ao meu curso e tal. Quando eu fui ver, o curso era caro pra caralho, filho. E quando eu entrei e vi o conteúdo, eu falei, caralho, ó, porque
sempre fica aquele estigma, né, da galera que dá golpe vendendo curso, né? E eu não pensei que ele fosse um cara que daria golpe, óbvio. Mas eu não imaginei que o conteúdo era tão completo assim. Eu não imaginei. É uma parada gigantesca, é muita coisa que tem no curso. E se você levar aquilo ali realmente a sério, cara, porra, você consegue ter um resultado melhor do que o meu, né? Eu acredito que o meu resultado, ele é fraco, porque eu nunca me dediquei tanto a estudar sobre o assunto. O que eu consegui fazer foi ter disciplina, né, de todos os meses investir dinheiro sem deixar um mês passar. Isso eu consegui ter. E a disciplina é o que vai fazer a diferença na tua vida. Os preços do curso do Holder são caros e de vez em quando ele posta lá no canal dele, né, no Instagram, a galera que segue ele porra, fala assim, quanto é você, qual a profissão e quanto é a tua renda mensal? Ele é só nego, é médico, quanto é a renda mensal? 150 mil. Advogado, renda mensal, 100 mil, 50 mil. Nego tem dinheiro pra caralho, filho. Ele tem muito dinheiro. E o cara que tem muito dinheiro, ele não vai reclamar do preço do curso, né? Então as pessoas compram pra aprender e pra ter a oportunidade de tirar as dúvidas com o Holder, né? Eu lembro que depois que eu fiz a merda da XP, depois que a merda tava feita, eu falei com o Holder, eu não tinha falado antes, porque ele tava se separando lá da ex-mulher dele, né? E ele falou assim, pô, cara, mas por que tu não me falou? Eu falei assim, pô, cara, não quis atrapalhar. Quis aqui uma merda federal, né? E dei mole, né? Dei mole, mesmo sabendo que não é pra você confiar em assessor. Jamais, né? Jamais. Bom, o curso do Holder vai estar aí embaixo para vocês darem uma olhada. Não sei quanto tá agora esse curso. É o de 0 a Holder, que para mim é o mais importante, porque você aprendendo 0 a Holder, você pode aplicar isso lá fora e tal. Para você tentar ver se vale a pena você aplicar isso daqui na sua vida e tentar dar um futuro melhor aí pros seus filhos, que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que é muito importante. Tem essas vantagens, você pode tirar dúvida com ele e tal. Tem o outro lado também, tem tudo de graça no canal dele, não tão técnico, né? Não tão a fundo, mas tem. E a única coisa que você não pode deixar de fazer, na minha opinião, é não deixe de juntar dinheiro e de investir seu dinheiro. Jamais. Jamais. Você mora no Brasil, provavelmente, e o governo vai fazer de tudo pra te tomar dinheiro, pra te enfiar imposto na tua bunda, fazer de tudo pra te atrapalhar, né? Então você tem que se proteger. Você tem que se proteger. E também proteger, né? Planejar e proteger dos seus filhos. Eu tô tentando fazer o que eu posso aqui pro meu gordão e convido vocês que estão aqui no canal a acompanharem, porque à medida que eu vá colocando novos ativos aqui, eu vou trazer para vocês aqui nesse canal e... né? Vamos ver quanto tempo aí a gente vai ficar junto, trazendo esse tipo de... trocando essas ideias aqui, né? Comparando os resultados e tal, conforme vocês forem fazendo também. E é isso, né? Pra mim isso aqui é muito importante, cara. Pra mim isso aqui é um vídeo muito importante. Porque eu tentei, durante a minha vida toda, desde que eu comecei a investir, fazer com que pessoas próximas a mim investissem dinheiro. E eu não consegui. Eu não consegui. Pessoas que tiveram a mesma condição que eu e elas não fizeram. Hoje, tudo bem, eu me estresso pra caralho. Eu acho que o canal vai acabar, que todo mundo vai sumir, que eu não vou ter mais dinheiro. Mas se eu quisesse parar, eu tinha parado. Não preciso mais trabalhar. As coisas não vão ser tão boas assim, mas não preciso mais. Eu tenho uma segurança. As outras pessoas que eu conheço não podem parar. Não pode parar. Porque o Brasil é pobre. E se eu não conseguir convencer vocês de fazer isso, aí em quase, 8, 9 anos de canal, que eu consiga convencer vocês para fazer pro filho de vocês. Porque isso aqui, cara, é muito importante. É muito importante. Graças a Deus, meu gordão já tem o futuro dele garantido em relação a isso aqui. Graças a Deus, né? Porque eu fiz por onde. Mas eu quero que fique cada vez melhor, até porque eu pretendo ter mais gordões e gordonas também, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá aí embaixo. Talvez
mais pra frente a gente bote conteúdo pra membro e eu abra aqui os outros investimentos, ó. Aqui tem Avenue, Nomad, XP, o desempenho consolidado, a gente bata um papo sobre dividendo. Eu bote isso aqui pra membro nesse canal porque eu tenho medo também, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem medo, né? Mas isso aqui é um conteúdo que eu vou tentar trazer aí pra vocês com maior carinho. Eu sei que as pessoas que estão aqui nesse canal aqui, elas estão felizes também pelo que eu tô vivendo, né, com a minha família, beleza? Então agradeço a todos. Não deixem de dar pelo menos uma olhada lá no canal do Holder, beleza? Se você quer aprender alguma coisa, se você acha que vale a pena um curso, compra o curso, divide com a tua esposa, faça. Se você comprar o do curso, faça, beleza? Porque você não vai se arrepender. Voltar, últimas vagas, não, aqui não tem tramóia não, cara. Não sei quando vai ser as últimas vagas dele, não sei porra nenhuma. Tá tudo aí na descrição, beleza? Ah, o desconto de não sei o que, de não sei o que lá, não sei de nada dessa porra. Esse aí é o preço, tá aí, vai estar aí embaixo aí no link. Tamo junto, galera. Grande abraço. Até a próxima.